Ô Lucas, eu vou falar uma coisa para você. Eu, quando peguei essas imagens, fiquei exatamente surpreso com tudo aquilo que a gente acabou visualizando. Isso aí é Vila Fani, quase ali com a Vila Lindóia também, porque entre esses dois bairros aí, entre essas duas regiões, tem um rio. Esse rio, toda vez que chove um pouco mais forte, os moradores estão passando por diversos problemas, porque o rio simplesmente passa pelaquela limitação da muretinha que foi construída pela prefeitura e invade a casa de todo mundo. Nós hoje pela manhã, eu e o Elbo Tavares, nós fomos lá na rua José Maria Sobrinho, também na rua Henry Ford, fomos em um condomínio, fomos até algumas residências e pegamos várias imagens que foram mandadas para nós pelos moradores ali daquela região. E gente, choveu é batata, choveu. Há uns 3 a 4 anos aproximadamente, os moradores estão fazendo o seguinte: vai lá, chove, a água entra pela casa, eles têm que comprar todos os móveis novamente, porque perdem tudo, infelizmente, diante das águas, e aí eles mal pagam as parcelas desse primeiro prejuízo, já tem que entrar em parcela de novo, porque aí vem a água novamente e causa mais uma vez prejuízos diversos. Então nós temos vários vídeos para mostrar para vocês aí da água que sai do rio e entra realmente nas casas. E aí muita gente, inclusive, Lucas, teve que colocar ali algumas muretinhas, aí até algumas muretinhas fixas, feitas com tijolos mesmos nas portas. Outras pessoas colocaram aquelas barreiras também de metal. Teve gente que usou madeira com silicone para evitar que a água entre nas casas, mas nada disso adianta. Por quê? O problema lá é o seguinte: foram fazer a obra nesse rio, uma obra da prefeitura nesse rio. Até então, essas enchentes não aconteciam até que essa obra começou e aí o problema veio junto com essas obras realizadas aqui pela nossa organização municipal. Segundo o que eles estão contando para nós, eles fizeram uma contenção no rio para evitar uma enchente em outro bairro, no bairro Uberaba, porque a água estava indo por esse rio até o bairro Uberaba e alagando todas as casas por lá. Só que o problema não foi resolvido nem mesmo no bairro Uberaba e nem lá na Vila Fani, porque eles fizeram algumas contenções minúsculas. Eu vou explicar certinho, são contenções em volta do rio ali. Dentre essas contenções existem outras muretinhas com aqueles espaços, tá, para a água passar. E esses espaços, essas comportas, então a água não consegue passar por ali, ela acaba subindo e invadindo as residências. Só que antes mesmo dessa água subir, as residências enfrentam, infelizmente, Lucas, as águas entrando até pelos ralos dos banheiros, das lavanderias. Então antes passando pelas barreiras, o pessoal já tem água entrando na casa de uma forma bem violenta e rápida, principalmente. Aí eu digo para você, tem gente lá que mora há 50 anos, 60 anos, mas nunca passou por uma situação parecida. E agora, nos últimos 4 anos, tem muita gente idosa, infelizmente, tendo a água invadida pela casa, e aí a revolta é enorme. Revolta é gigantesca, porque já acionaram a prefeitura mais de uma vez para que aquela obra fosse reformulada, fosse corrigida, e infelizmente a prefeitura não está fazendo absolutamente nada. Por isso que a nossa equipe de reportagem foi chamada até aquele ponto, nós mostramos todo aquele prejuízo que o pessoal está tendo ali. Pegamos esses vídeos, estamos exibindo aqui no Tribuna da Massa até para dar voz a esses moradores e fazer a nossa cobrança para a prefeitura, para que aquele problema seja solucionado. Até porque o pessoal continua perdendo ali muita coisa, os prejuízos estão cada vez maiores. Choveu na segunda-feira, alagou tudo. Choveu na terça-feira, alagou mais uma vez. Forte para essa quarta-feira, o medo é que eles mal terminem de limpar as residências e já tenham que limpar novamente. Por isso, daqui a pouco, eu e o Elber preparamos um material bem importante e bem interessante para você que acompanha o Tribuna da Massa, mostrando em detalhes tudo o que está acontecendo naquela região. E aí você vai entender por que eu estou falando dessas aberturas minúsculas que eles fizeram entre as barragens do rio, aberturas que são tão pequenas que a água não consegue vencer para passar pela abertura. Daqui a pouco você vai entender que a abertura é essa aí, com a matéria completa aqui no Tribuna da Massa, viu, Lucas? Perfeitamente, muito obrigado, viu, Douglas Bandeira. Eu quero ver também a situação do bairro Água Verde. Teve vendaval em vários pontos da cidade, na maior parte dos pontos da cidade, e no Água Verde levou boa parte de uma árvore embora, o vendaval. Teve até fio elétrico causando também essa ruptura dos galhos ali de uma árvore que caiu, galhos enormes que caíram em cima de 2 veículos que estavam estacionados. Enfim, são diversos estragos. E o Douglas Bandeira já falou sobre a previsão, até para mostrar para vocês a gravidade de tudo isso. Eu pedi para a nossa produção abrir aqui o site do Instituto Nacional de Meteorologia, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Eles emitiram hoje, tá, às 9h35 da manhã, começou esse aviso
de chuvas intensas, grau de severidade, perigo. Ou seja, é um alerta de perigo para toda essa área em laranja do mapa brasileiro. Você veja que o estado do Paraná inteiro tem esse alerta de perigo neste exato momento. O estado de Santa Catarina também, boa parte do Mato Grosso do Sul, né, o sul do Mato Grosso do Sul e o norte do Rio Grande do Sul também tem esse alerta de perigo, mas principalmente aqui, ó, nosso estado e a nossa região metropolitana de Curitiba, nós temos um alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Para mostrar para vocês no mapa também, eu gostaria de abrir o site wind.com. Você está vendo aqui, ó, o wind.com vai te mostrar, a gente vem aqui em chuva e trovão, tá? Chuva e trovão. Ele deu play, ele começa lá, pode começar às 8 horas da manhã, isso, pode soltar agora o play. 9 horas da manhã, como estava, olha como está 2 horas da tarde, já apontando aqui para Curitiba, tá? Tudo isso aqui, ó, para a região de Curitiba. Aqui está a nossa capital. Às 16 horas da tarde, você está vendo essa mancha vermelha, um vermelho bem forte aqui? Pois bem, é uma massa de água se aproximando de Curitiba. Ou seja, a previsão para 4 horas da tarde é que Curitiba e região metropolitana sejam assoladas mais uma vez por um verdadeiro temporal. Essa é a previsão neste exato momento aqui do WIND e de todos os institutos de meteorologia. O CIMEPAR também já emitiu alertas. Então fica a atenção de todos, para você que já sofreu com isso, tenha cuidado, talvez deixar a residência ir para a casa de um familiar, já se precaver, tentar tirar as coisas que podem ser prejudicadas dentro de casa. Então fica esse alerta para todos. Aliás, Douglas Bandeira ainda está ao vivo comigo. Douglas, vamos chamar já a matéria que você tinha prometido? Por favor, Douglas. Pois é, agora o pessoal que está assistindo o Tribuna vai entender do que eu estou falando. Até porque, poxa vida, Douglas, você está falando lá então que a água passa pela contenção do rio, invade a casa de todo mundo, a culpa é de São Pedro? A culpa não é só de São Pedro não, hein? São Pedro tá mandando chuva forte aí, mas a culpa não é só dele não. O homem aqui, quando faz uma obra errada, aí acaba acarretando, as consequências acabam indo para quem não tem culpa absolutamente nenhuma. Então, agora a gente vai soltar esse material, inclusive com a reclamação, de muita gente. Muitos moradores acompanharam a nossa gravação dessa matéria ali na Vila Fani, Vila Lindóia também. Muita gente reclamando com a prefeitura aqui da capital. Essa cobrança vai para a prefeitura também e você vai entender que São Pedro não é o único culpado nessa história toda, não. Veja aí. Para os moradores, esse problema já vem acontecendo há aproximadamente 4 anos. Tudo começou quando a prefeitura veio e construiu essas contenções em volta da rua, mas o problema maior está ali, naquelas mini comportas chamadas pelos vizinhos. Ela não consegue dar a vazão necessária para a água e aí quando chove bastante, o nível passa pela mureta e invade as residências. Mas antes disso acontecer, o pessoal já começa a ter prejuízos a partir do momento que a água sai pelo ralinho. E aí, gente, a consequência maior ainda é a revolta. E normalmente no dia seguinte às chuvas, o que você encontra aqui na rua é isso aqui, móveis das pessoas que são obrigadas a retirar de dentro das residências e nada disso aqui vai ser aproveitado, tudo vai para o lixo. E aí a gente consegue encontrar também os vizinhos tristes e com certeza revoltados com o tamanho do prejuízo. Olha lá dentro, a limpeza continua, o pessoal consegue ainda retirar tudo o que perdeu para mandar aqui para a rua para que a prefeitura consiga levar. E a gente está mostrando uma residência, não é apenas uma que é afetada, são várias e várias e várias já há muito tempo. Olha a quantidade de vítimas de toda essa situação que vem ocorrendo aqui nessa região. Tá vendo esse pequeno condomínio aqui com vários sobrados? O jardim deles já foi completamente destruído porque a água sobe aqui e acaba provocando tudo isso aí que você está vendo. E aí para tentar, pelo menos atrasar a entrada da água, eles fizeram essa contenção de metal aqui, que normalmente eles pegam essa chapa, encaixam aqui nessa canaleta, que dá para mostrar aqui desse lado aqui, encaixam aqui, nesse suporte para atrasar um pouco a entrada da água. Mas isso, na verdade, já está tudo sendo prejudicado pelo próprio ralo das residências. E aí, a gente consegue ver em vários pontos algumas marcas
da altura da água. E essa aqui é a Rosângela, que é uma das mulheres que também sofre com esse tipo de problema. Ô Rosângela, quantas vezes você já teve que fazer a limpeza na tua casa? Quantos móveis perdidos você já teve devido a essas enchentes que acontecem? Sinceramente, a gente já perdeu as contas de quantas vezes a gente tem que fazer limpeza aqui. Fora o gasto da água, os móveis que a gente perdeu, 90% dos móveis aqui em casa. A gente já entrou com um recurso na prefeitura e eles negaram que falta provas o suficientes para eles poderem indenizar a gente. Uma das pessoas que mandou o vídeo para a nossa equipe de produção está aqui do meu lado, o Álvaro. E o Álvaro estava comentando comigo que antes dessas obras o problema não existia, não? Não existia. A gente começou a passar por essa situação já está indo para 7 anos. Essa obra era para ser terminada a princípio em 5 anos, já passou 2 anos do previsto, né? E agora essa situação que a gente vive hoje em dia, né? Você quer um exemplo melhor do que uma pessoa que praticamente fundou o bairro e nunca viu uma situação como essa? Tá aqui a dona Anitta, ela mora aqui há 75 anos, gente, 75 anos. Quando na vida da senhora, a senhora viu aí uma água subir dessa madeira e invadir a casa de todo mundo? Nunca. Nunca? Nunca. Tá difícil a vida. Tá difícil. Morei anos aqui, nunca aconteceu isso.